Graça e paz. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Paizinho, nós precisamos da tua ajuda, da tua direção, Pai, da tua bênção, para nós e para todos que estão envolvidos agora, para ler a tua palavra, para ouvir e para aprender. Ajuda-nos, Paizinho. E nós pedimos uma bênção muito grande para o nosso país, Pai. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Estamos em primeiro livro de Crônicas, e o protagonista, o herói de 1 Crônicas vai ser Davi. Nós estamos estudando, foi Davi que estabeleceu o culto e o andamento do templo. O andamento do templo. Isso quando ainda era o santuário, o tabernáculo. Mas Davi tinha aquele sonho de ver o templo construído e o culto funcionando de maneira maravilhosa. Os cantores, os porteiros, os sacerdotes, dirigindo a vida religiosa da nação de Israel. No capítulo 17, Davi quer construir uma casa para pôr a arca do Senhor. Ele pôs a arca numa tenda. Ele fala, eu habito numa casa de cedro e a arca está ainda numa tenda. E eu quero construir um templo para a arca. E ele fala para o profeta Natã que ele quer construir. E Natã diz para ele assim, vá em frente, porque Deus faz tudo o que você quer. Vá em frente. Mas Natã chegou de noite e Deus falou com Natã. Natã, Davi não vai construir o templo. Não vai. Eu nunca pedi. Tenho habitado com este povo desde que saíram do Egito, de tendas em tendas. Eu não pedi isso, mas eu tenho um plano. Fala para o Davi, eu tomei você lá do curral de ovelhas, te fiz príncipe. Eu estou trabalhando com este povo. Eu tenho planos para esse povo, planos de paz. Eu vou preparar um lugar para que esse povo fique tranquilo em paz. E você não vai construir, mas um descendente teu vai. E o teu reino vai ser estabelecido. Ele vai ser como filho para mim, e eu vou ser como pai para ele, não como Saul. Porque essa aliança que eu estou fazendo com você, Davi, é eterna, é para sempre. E é uma aliança incondicional. De Deus para Davi, sem condições. Então, essa é a mensagem que o Natã tem que devolver para Davi. Davi, você não vai fazer. E fala tudo que Deus falou para ele, então, mas que o filho dele seria garantido que ele construiria o templo. E Davi, hoje eu ouvi uma palavra, ele não ficou triste, não ficou bravo com Deus, nem nada. Ele gostou, porque era o filho dele que ia fazer. E ele então vai para o templo, na casa do Senhor, e faz uma oração linda de ação de graças. Ele fala, quem sou eu? Eu era tão pobre, tão desvalido. O Senhor me tirou de lá, me fez príncipe e tem me dado tanta coisa boa. Quem sou eu para a tua bondade, meu Deus? Aí ele fala da bondade de Deus, do poder de Deus e da aliança que eles estão fazendo. E ele pede que Deus agora abençoe a casa dele, e para que a casa dele permaneça sempre diante de Deus. Porque ele fala assim, que se o Senhor abençoar, ela será abençoada para sempre. E Deus vai abençoando Davi. Sempre há esta observação. Deus dava vitórias para Davi onde ele ia. Então ele vence os filisteus, ele vence os moabitas, o Hadadezer, que era rei de Zoba, os sírios de Damasco,
O que ele fazia? Ele feria, humilhava, tomava carros, exterminava. Alguns ele deixava o próprio vencido como administrador da terra vencida. Mas só que eles tinham que dar os tributos, prata, ouro, bronze, e Davi foi se fortalecendo, se enriquecendo. Tou era rei de Ramate, ele foi se congratular com Davi e levou ouro, prata e bronze. Deus dava vitórias para Davi por onde ele ia. E morreu um homem, um amonita, e Davi mandou uns homens, uns mensageiros, consolar o filho que perdeu o pai, que era Hanum. Mas os conselheiros de Hanum disseram: Davi queria espionar a nossa terra. E Hanum mandou fazer a barba dos homens e cortar a calça deles até as nádegas, e os despediu. Quando Davi soube, mandou que eles ficassem em Jericó, até que a barba crescesse. A barba era sinal de honra e era também uma das partes que os homens se embelezavam com a barba. E a humilhação com as nádegas de fora, então, para ficarem ali. O Hanum falou: agora o Davi vai se vingar. Então, ele alugou carros da Mesopotâmia, chamou Hadadezer e fizeram uma aliança para atacar Davi. E eles foram, mas Davi, Joabe e Abisai, que era irmão de Joabe, e Abisai e Joabe eram primos de Davi, filhos da tia dele. E Deus deu vitória outra vez para Davi. Deus deu vitória. E o Hadadezer, então, fez um pacto de paz com o Davi e passou a servir Davi também. E Davi continua, no tempo que os reis saíam à guerra, Joabe foi e conquistou Rabá. Esse episódio aqui é aquele episódio que o Joabe foi e o Davi ficou no palácio, e lá ele conheceu a Batseba e aconteceu toda aquela tragédia. Mas o Joabe, Rabá era outra cidade dos amonitas. E Joabe então chama Davi e fala: você vem, senão vão dizer que eu que venci, eu que conquistei. Então Davi foi e pôs em Davi a coroa do rei de Rabá, o peso de ouro com pedras preciosas, e todo o despojo Davi levou então para Jerusalém. Exterminou o povo e cidades de Amon. Eram as vitórias de Davi. Também muitos gigantes foram mortos. Muitos gigantes. Eles fazem a descrição dos gigantes, e um deles, ele diz assim: o gigante tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, para haver sempre uma característica que alguém lembrasse que realmente existiu isso aí. E outro episódio também que nós já vimos em Reis, vamos lembrar que está repetindo o tempo dos reis de Judá. Nós vamos ficar só em Judá. Davi, mas depois só os reis de Judá. Então, Davi pensa, é aquela questão do censo, que é uma questão polêmica, porque um diz que o diabo, Satanás, que tentou Davi para prejudicar Israel. E ninguém sabe o que aconteceu. Davi foi requerer, mandou Joabe que fosse andar pelas tribos fazendo o censo. Joabe falou que não era bom para fazer. Ele não precisava fazer isso. Também houve o caso que no censo Levi e Benjamim não foram contados. Quando Joabe volta, ele volta com a contagem. 1.100.000 homens em Israel e 470.000 em Judá. Mas ele fala homens de espada. Então eram os guerreiros. E Davi reconhece que ele pecou, que ele não devia ter feito esse censo. Ele pede perdão a Deus,
E Deus fala para Gade, é o profeta que vai para que havia 3 punições possíveis para Davi. 3 dias de peste, 3 meses de perseguição dos inimigos e 3 anos de fome, que ele poderia escolher o castigo que ele ia receber. E ele então escolhe os 3 dias de peste, porque fala, Deus é cheio de misericórdia. Então, quando ele pede isso, já morrem 70.000 homens até a hora da oração. Davi assume a culpa, diz, dá um castigo para mim e para a casa do meu pai, mas não para esse povo. O povo não pecou, o povo não tem culpa. Então Deus aceita esse pedido e manda que ele erga um altar. Ele vai num terreno lá, a eira de Ornã, ele compra, o Ornã quer dar o terreno, dar os animais para o sacrifício, mas ele fala, não, eu tenho que pagar isso aí. E aquilo custou 600.000 ciclos de ouro. E ele então oferece o sacrifício a Deus. E Deus então manda que o anjo guarde a espada na bainha. Cessou a praga. Esse lugar onde Davi comprou essa eira, este terreno, é o mesmo lugar onde Abraão esteve para sacrificar Isaque. E ele diz assim, aqui vai ser o lugar do templo. Ali seria erguido o templo, que Deus falou que ele não ia erguer, mas que o filho dele iria erguer. Salomão, ele fala que ele é moço tenro, muito novo. E nós vemos que nessa altura, Salomão tinha 17 anos. E o Davi estava já à beira da morte, estava com 70 anos. E ele fala assim, o meu filho é muito novo, ele não sabe. Então, eu quero que o templo seja magnificente, que seja glorioso, porque o nosso Deus merece. E então eu vou fazer tudo o que eu puder, até eu morrer eu vou fazer tudo o que eu puder, para que o material seja deixado aí para Salomão fazer o templo. E ele dá ordens a Salomão, ele explica para Salomão, eu quis edificar, mas Deus falou, você não vai, mas o seu filho vai. Porque Deus disse assim, a sua mão é cheia de sangue. Ele foi um grande guerreiro, então a mão cheia de sangue. Mas eu tenho o propósito de tempos de paz. O seu filho vai edificar o templo. E Davi fala para ele, tenha prudência, entendimento. Se você obedecer a Deus, você vai prosperar. E nós vamos ver que com Davi, a aliança foi incondicional. Mas com Salomão, a aliança é condicional. Ele tem que obedecer. Porque Davi também teve pecado. Mas aquela aliança de Deus para com Davi era aliança eterna, era aliança para chegar até o Messias prometido. Então, Davi fala para o Salomão, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Eu preparei ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas, trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, peritos. E Davi fala para os príncipes, ajudem Salomão, para que o governo seja estável. E disponham o coração para buscar a Deus. Salomão dispõe o coração para obedecer e para sempre buscar a Deus, e edifica o santuário. Davi está velho e ele então passa o governo para Salomão. Salomão agora é o rei. E eles fazem como se fosse um ministério. Davi estabelece o turno e função dos levitas e para eles cuidarem da obra. Também estabelece juízes e oficiais, e os porteiros e os músicos. Instrumentos para louvor, e os levitas deviam queimar incenso, preparo das coisas sagradas,
pães, farinha, assadeiras, tudo peso e medida. Davi, tudo que ele pôde organizar, ele organizou. E também o horário, o calendário. Todas as manhãs e tardes tinha que ter louvor e holocausto. Nos sábados, na lua nova, a lua nova era o primeiro dia do mês, nas festas fixas. Então, Davi e Samuel deixaram tudo estabelecido, organizado, para que eles tivessem o culto. Agora, quando eles estão voltando do cativeiro, aquilo está ali para que eles possam usufruir, possam obedecer e possam fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo foi passado de Deus para Davi. Davi estabelece o turno dos sacerdotes, eram 24 turnos, 15 dias anuais. Sempre era feito por sorte. Sempre era feito por sorte. E diz aqui que Semaías, escrivão, registrou os sacerdotes na presença do rei, dos príncipes e dos sacerdotes. Então, tudo era organizado, eles vão receber isso voltando para a Terra Prometida. Função dos cantores também. Outra coisa, sempre sob as ordens do rei. E os cantores, ordem da família. E ele estabelecem, eles, por sortes, eles pegam os que eram capazes, capacitados, fica Asaf, Emã e Jedutum, os encarregados do louvor, ação de graças, louvores, e profetizarem com instrumentos também. Os cantos eram com instrumentos, com pessoas instruídas no canto do Senhor, todos mestres. Ezequiel fala assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Davi deixa assim a ordem, a orientação, que tudo devia ser com capacidade, com dedicação, com planejamento. E os cantores, então, eram separados, tem um período certo do trabalho deles e famílias, e eles eram trabalhadores tempo integral. E o 26, os porteiros filhos de Coré e Merari, que eram os filhos de Levi, tinham a obrigação de abrir e fechar todos os portões, não deixar os intrusos entrar, encorajar os adoradores, impedir os imundos, cuidar dos vasos, das ofertas voluntárias. Eles habitavam nas câmaras, ao redor do templo, vinham das vilas levíticas cada 7 dias para servir no seu turno. Era um ofício honroso, eram homens valentes, robustos e capazes. Também da guarda militar. Também os turnos eram escolhidos por sorte, o local e o tempo. Havia os guardas dos tesouros, os filhos de Gerso, as coisas consagradas por Davi, para os chefes de família, os capitães, Samuel, Saul, Abner, Joabe, qualquer pessoa, e despojos de guerra. Tudo isso era guardado pelos guardas dos tesouros, os oficiais e juízes dos negócios externos e interesses do rei e do senhor. Eram homens valentes que conheciam e promoviam a justiça. E o 27, os turnos para cada mês. 12 turnos de 24 levitas cada. Os cabeças eram figuras militares distintas. Cada tribo tinha o seu chefe e tudo isso era feito em listas. Tudo isso era registrado em listas. E havia os administradores das possessões de Davi, dos tesouros do rei no campo, na cidade, sobre os lavradores do campo, outro administrador, sobre as vinhas, outro, sobre as vides e adegas, sobre os olivais, sobre os gados, sobre os camelos, sobre os jumentos. E os conselheiros do rei. Por isso que isso tudo estava omitido no livro de Reis. Então, Crônicas está agora para encorajar o povo. Jonatas era tio, era conselheiro de Davi, sábio escriba. Jeiel atendia os filhos do rei. Aitofel, Uzai, Joiabe e Abitar, conselheiros do rei. E Joabe, comandante do exército. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. E deixou o testemunho que ele, como Moisés e como Josué, ele se esforçou na obra do Senhor até o fim.
Ele reuniu homens valentes, oficiais, e falou para o povo que ele queria edificar a casa, mas Deus escolheu o filho dele para fazer isso. E ele então fala para que eles guardem os mandamentos e empenhai-vos para que vocês tenham uma nação abençoada. E a Salomão ele manda: conhece e serve o Deus de seu pai. Ele escolheu você para edificar a casa para o santuário. Seja forte e faça a obra. Davi dá a Salomão a planta do templo, que ele recebeu por escrito o mandado do Senhor. As plantas, turnos dos sacerdotes levitas, peso de ouro e prata nas peças que ele recolheu. Seja forte e corajoso, não desanime. O Senhor é com você. Não deixará nem desamparará até acabar. E os príncipes e povo, os sacerdotes, os turnos, os levitas, os voluntários, com sabedoria estarão com você. Ele fala para Salomão. E Davi faz as ofertas. Ele fala: Salomão inexperiente, eu preparei tudo o que eu pude. Ouro, prata, ferro, bronze, madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, mosaico, pedras preciosas, mármore, tudo em abundância. E ouro e prata particulares. O bem particular de Davi, ele também dá para a construção do templo. Tinha um pastor nosso que falava assim: tem pai tão preocupado de deixar herança para o filho, e às vezes até se perde por causa disso. E Davi pegou a herança dele e pôs no templo. E Salomão foi o homem mais rico. Davi pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? E o povo traz com abundância, e há muita alegria. Davi fica muito feliz, o povo fica muito feliz, porque todos quiseram contribuir. E Davi então faz uma oração de louvor e adoração a Deus. Salomão é proclamado rei pela segunda vez. Ungido príncipe por Zadok, que é o sacerdote. Ele sentou no trono de Davi e prosperou. Israel lhe obedecia, os príncipes, os grandes, até os filhos de Davi, todos homenagearam Salomão. O Senhor o engrandeceu perante Israel. Deu-lhe majestade real como a nenhum outro. E Davi faleceu, com 70 anos, depois de ter reinado 40 anos. 7 em Hebrom e 33 em todo Israel. Morreu em ditosa velhice, em riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E a vida continua. E Deus continua abençoando o seu povo. Que Deus nos abençoe.